Paz do Senhor, meus irmãos, tudo na paz. Mais um vídeo aqui no canal. Já quero te convidar a se inscrever nesse canal. Tô bem focado dessa vez. Eu sempre começo a fazer alguma coisa aí, mas eu acabo parando. Mas dessa vez eu tô bem focado. Eu quero fazer bastante conteúdo pra vocês aqui a respeito de vida cristã e também mensagens completas, vídeos também um pouco fora desse contexto, né? Mas sempre na ideia de trazer algo de bom para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Hoje eu estou indo pregar uma cidade aqui próxima, em torno de 50, 60 km daqui de onde eu moro. Eu quero conversar com vocês um pouco durante esse período, durante essa caminhada. E esses dias eu vim pensando acerca de maturidade cristã. E é sobre isso que eu queria falar. Maturidade. Cristão maduro. Isso é interessante. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Passando aqui agora para abastecer o carro. Então, como eu ia dizendo a vocês, eu queria abordar um pouco acerca de maturidade cristã. A verdade é que muitos, durante essa caminhada, não é uma caminhada muito grande, mas durante essa caminhada que eu tenho tido no Evangelho, na verdade, cristão desde berço, o Ministério da Pregação tem 6 anos, e 6 a 7 anos, na verdade, e o pastoreio 2 anos. E a gente observa que muitas pessoas ainda são muito imaturas, espiritualmente, biblicamente falando, e há uma necessidade, há uma preocupação de nós amadurecermos mais como cristãos. E é interessante porque quando se fala de maturidade cristã, nós vamos ter muitas áreas aí para percorrer, para pensar no que diz respeito a isso, porque você fica observando em detalhes do cotidiano, porque essa maturidade ela é gerada no cotidiano, na vida cotidiana, na vida comum. E isso nos faz observar o quantas vezes nós somos imaturos em muitos pontos da nossa vida. E no que nós estamos falando aqui, abordando acerca de uma maturidade cristã. Vou dar um exemplo muito simples. Com certeza você já ouviu de alguém que não iria mais ser cristão, não iria mais congregar, porque encontrou na igreja pessoas problemáticas, pessoas difíceis. Só que isso é totalmente uma fala imatura, porque a grande verdade é que aonde estiver ser humanos, ali terá pessoas difíceis, pessoas complexas, pessoas realmente difíceis mesmo, né? Vamos colocar difíceis para se lidar. E a gente consegue conviver nos mais diversos meios, nos mais diversos ambientes, com pessoas difíceis de várias naturezas, mas a gente não se retira muitas vezes desse lugar, e por muitas vezes até por uma questão de conveniência nós não nos retiramos. Mas quando se trata da igreja, por causa dessa imaturidade, meninice, nós queremos nos afastar da igreja, nós queremos abandonar aquilo que Deus nos confiou por causa de alguém ou de alguma pessoa. E isso é com certeza uma falta de maturidade. Outro sim, e esse é muito atual, nós estamos aí na época da Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo. E a gente vai navegando pela internet observando quantas pessoas são imaturas. E tem um problema que eu acho muito perigoso,
Porque assim, o que é pecado, gente, não mudou. A Bíblia é muito clara em falar acerca do pecado. O que é o pecado, a sua natureza. Então, não há dúvidas do que é pecado. E o que é pecado, independente da igreja, do ministério, vai ser pecado, se for uma igreja séria e fundamentada nas escrituras. Mas eu vejo as pessoas atribuindo algumas coisas como pecado simplesmente por uma falta de maturidade. E detalhe, o que eu acho muito perigoso é eu querer me sentir mais santo que alguém por algo que eu não faço e que não é pecado. Então vamos lá. Qual é o pecado em assistir um jogo de futebol? Nenhum. Eu não vejo pecado algum. Assistir jogo de futebol, assistir o jogo da Copa, nenhum pecado. É claro que a minha maturidade cristã me fará entender que existem ambientes que não são legais para que eu assista. Então, vamos lá. Eu vou sair da minha casa, vou ir para um boteco, para um bar, assistir um jogo da Copa, correndo o perigo de alguma coisa acontecer ali, eu estar naquele meio, dar mau testemunho. Então, assim, a maturidade me faz entender também qual ambiente serve para mim ou não. Mas eu estando no ambiente da minha casa, com a minha família, com meus amigos, não existe nenhum pecado. E muitas vezes nós estamos problematizando coisas que não deveriam ser problematizadas. Só que aí também tem um ponto, que quando a gente fala de maturidade, nós precisamos entender os dois lados da história, né? Todo excesso é muito perigoso. Todo excesso, tanto para a liberalidade quanto para o fechamento, é perigoso. E não há problema em você assistir um jogo, não há problema de você passar um tempo ali com sua família, ver a Copa, ver o futebol, é um esporte. Mas eu preciso definir muito bem no meu coração o que é lazer, o que é espiritual, e também entender que lazer não é prioridade no meu coração. Talvez isso aqui alguém vai discordar de mim, mas a partir do momento aonde meu coração ou qualquer coisa, e isso não é só o esporte, qualquer coisa rouba Deus, o espaço de Deus no meu coração, eu me perco por causa de alguma coisa, eu preciso me afastar dela. Eu não posso deixar com que eu seja dominado por nenhuma coisa, porque aí já se torna perigoso, se torna prejudicial. Só que nós precisamos chegar no nível de maturidade para entender que Deus não nos chamou para vivermos uma vida à parte de um lazer, de um entretenimento, desde que nada disso roube Deus no meu coração, desde que nada disso afete a prioridade, que é Deus no meu coração. E aí nós vamos entrar em um ponto um tanto quanto delicado, que a gente observou que nessa época de Copa agora, ontem, quarta-feira, muitas igrejas cancelaram o culto de quarta-feira por causa do jogo, né, da Copa. Aí, irmão, já não tem como defender, né? Não tem como, porque eu tava até conversando com um amigo meu que também é pastor, e ele falou algo interessante. Ele falou assim: Josué, eu jamais me perdoaria se eu soubesse que alguém chegou na igreja ali naquele dia, porque sabe que aquele dia tem culto, como na nossa igreja tem na fachada lá, quarta-feira, culto de ensino. Alguém chegou ali precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e a igreja estava fechada porque a liderança da igreja fechou a igreja para assistir o jogo. Então, tem coisas, irmãos, que é inegociável, né? Ontem nós tivemos nosso culto novamente, palavra, culto de ensinamento, estudando Filipenses, muito bom, maravilhoso.
Depois terminou o culto, ainda deu tempo de alguém ainda que quis assistir o jogo, assistir um pouco. Eu ainda assisti um pouco do jogo ainda, porque o nosso culto, ele não termina, o culto costumeiramente, né, o culto de ensino nosso termina às 8h30, porque não tem oportunidade, então é só ali um hino no começo da harpa e depois já passa para a palavra. Mas acerca disso, nós precisamos ter muita maturidade para colocar cada coisa na nossa vida no seu devido lugar. Eu acho que se nós estivermos na nossa vida tudo bem estabelecido no seu devido lugar, nós iremos viver um cristianismo mais leve, mais sólido e mais duradouro. Tem pessoas que colocam um fardo sobre eles tão grande que ele não consegue se suportar. E isso é bíblico. A Escritura diz: não seja demasiadamente ímpio, porque senão você vai se destruir. Mas também não seja demasiadamente santo, porque senão nem você mesmo vai se suportar. Então nós temos algumas pessoas que eles entendem que tais coisas são pecados e que não fazer aquilo o eleva a um nível superior de santidade, que vai chegar uma hora que nem ele mesmo vai se suportar. A família não vai suportar ele. Ele não vai conseguir evangelizar a sua própria família, porque ao invés de ser um sal que tempera, ele é um sal acima do ponto, e o sal acima do ponto ninguém consegue aproveitar dele. Cara, tem gente que ele demonizou o futebol na cabeça dele, então ele chega num ambiente familiar onde a galera tá assistindo futebol, e aí ele é totalmente avesso, mostra que é avesso, não descredibiliza as pessoas que estão assistindo, se coloca a um nível superior de santidade. E isso, gente, é muito perigoso, muito perigoso. O sal, ele é para ser no ponto correto. Sal a menos não tem gosto, não tem graça. Sal demais é prejudicial à saúde. Ninguém consegue comer uma comida muito salgada. Alguns dias atrás eu fui fazer uma comida lá em casa, e aí eu vacilei, coloquei sal, muito sal no arroz, muito sal na salada, e a comida aparentemente estava muito bonita, muito boa, mas eu não consegui comer, degustar daquela comida, porque o sal estava acima da medida que deveria estar. Então vamos ter maturidade para a gente conseguir viver um cristianismo verdadeiro, uma vida de santidade, uma vida coerente, mas ter uns pezinhos no chão, entendendo que nós somos seres humanos, e como seres humanos nós precisamos nos divertir, nós precisamos ter tempo para nossa família, ter tempo para os nossos filhos. A minha ainda não nasceu, mas está quase lá. Ter tempo para os nossos filhos, desfrutar dessa vida sem nos esquecer que nós somos do céu. Quando eu tenho isso muito claro na minha mente, eu consigo ser um cristão temperado, moderado, fiel a Deus, e que as pessoas não são avessas a mim sem antes mesmo que eu fale. Cara, tem gente que ele não consegue evangelizar ninguém, ele nunca levou ninguém para a igreja, porque ele é muito salgado. Então as pessoas não conseguem ouvir a mensagem do evangelho que ele tem por causa do comportamento dele. Ele se coloca como uma quarta pessoa da Trindade de três, e ele não consegue viver socialmente com as pessoas. E aí é por isso que não consegue evangelizar, ou que o evangelismo não é eficiente. Mas é isso que eu estava pensando acerca de maturidade cristã. Deixa aí embaixo algum tema interessante que a gente pode conversar aqui, falar nesse esse formato aqui. Eu vou chamar de teologia na estrada, né? Ou bate-papo na estrada. E nós vamos falar muito de assuntos no que diz respeito ao evangelho, à vida cristã em si. Então deixa algo aí, comenta, deixa um like.